As forças dos Estados Unidos da América realizaram um grande ataque contra os Houthis. Enquanto isso, os Estados Unidos da América e Israel se preparam para destruir as instalações nucleares iranianas. Para essa ordem, os Estados Unidos moveram 7 bombardeiros B-2A para a base aérea de Diego Garcia, no Oceano Índico, juntamente com um grande número de aeronaves de apoio. Algo grande está por vir, e o regime islâmico no Irã está entrando em pânico. Vamos começar com os ataques contra os Houthis. As mensagens vazadas revelaram um aspecto importante que está sendo ignorado por muitos em meio às discussões sobre o vazamento em si. Um dos líderes Houthi foi eliminado enquanto estava ocupado com sua namorada. Como você pode ver na mensagem que Mike Walsh enviou neste grupo de chat, o primeiro alvo, o principal cara dos mísseis, tínhamos a identificação positiva dele entrando no prédio da namorada, e agora está desmoronado. A mensagem anterior também confirma que eles tiveram várias identificações positivas no prédio. Não tenho certeza se várias pessoas confirmaram que o terrorista entrou no prédio, ou se havia vários terroristas lá. De qualquer forma, é improvável que tenham sobrevivido. Mas os ataques não pararam mesmo depois disso. Isso remete a algo que Pete Rex compartilhou quando estava anunciando esse ataque. Estamos atacando-os militarmente na esfera econômica? Para os Houthis, isso não é algo repentino. Isso continuará até que vocês digam que terminaram de atirar em navios e ativos. Não queremos uma guerra longa e limitada no Oriente Médio. A guerra civil no Iêmen não é uma preocupação para nós. Isso é sobre parar os tiros em ativos naquela via navegável crítica para reabrir a liberdade de navegação, que é um interesse nacional central dos Estados Unidos. O Irã tem permitido os Houthis por tempo demais. É melhor eles recuarem. Esses bombardeiros podem penetrar espaços aéreos e destruir bunkers profundamente subterrâneos. Os convidados óbvios para ter tanto poder de fogo no Oceano Índico são os Houthis. Na verdade, usamos o bombardeiro B-2 no Iêmen no ano passado. Em 17 de outubro de 2024, o presidente Biden autorizou um raro desdobramento desses gigantes alados de morcego da base aérea de Whiteman, no Missouri. A missão deles? Destruir bunkers subterrâneos Houthi, depósitos de armas fortificados escavados no terreno acidentado do Iêmen. Lançando JDAMs de ataque direto conjunto, os B-2 criaram crateras em 5 locais, visando esvaziar os estoques de mísseis dos rebeldes. Naquela época, era uma demonstração de poder estratégico e uma mensagem para Teherã. Podemos alcançá-lo em qualquer lugar. E desta vez, muitos especularam que podemos estar visando fazer mais do que apenas enviar uma mensagem ao Irã. Porque há apenas alguns dias, o Irã criou seu próprio vídeo promocional mostrando seus bunkers de mísseis. As imagens que você vê na sua tela foram recentemente divulgadas por uma conta iraniana e estão mostrando a nova cidade de mísseis do Irã. Basicamente um local subterrâneo que abriga milhares e milhares de mísseis balísticos, ogivas e muitas outras armas. O Irã já tem 3 dessas cidades, e esta é a 4ª, mas a localização de onde ela está situada não foi divulgada. No vídeo, podemos ver 2 dos principais generais iranianos fazendo um tour pela cidade e mostrando-a ao público. O vídeo mostra claramente que esta cidade é subterrânea, sendo esse o modus operandi da Guarda Revolucionária Iraniana. Até mesmo suas instalações nucleares e depósitos de armas são subterrâneos. Isso é feito para protegê-los do inimigo, mais especificamente dos ataques israelenses. E essa parece ser a exata razão pela qual os Estados Unidos da América parecem estar movendo muitos bombardeiros B-2 para a base de Diego Garcia. Como mencionado antes, após assumir o cargo, o presidente Trump enviou uma carta ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Essa carta incluía um prazo de 2 meses para o Irã chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos. E após o prazo, não sabemos ao certo, mas certamente significa alguma ação drástica. A segunda coisa que não sabemos exatamente é quando esse prazo de 2 meses terminará. Mas parece que está terminando em breve, porque isso é o que o presidente Trump disse há apenas algumas semanas. Estamos nos momentos finais. Estamos no fim. Não podemos permitir que tenham uma arma nuclear. Acho que teria feito um acordo 1 mês após a eleição fraudada de 2020.
Eles estavam todos prontos para fazer um acordo. É um momento interessante na história do mundo, mas temos uma situação com o Irã. Algo vai acontecer muito em breve. Em breve você estará falando sobre isso. Esperamos que possamos ter um acordo de paz. Não falo por força ou fraqueza. Estou apenas dizendo que prefiro ver um acordo de paz do que o outro, mas o outro resolverá o problema. Nesta semana, a liderança iraniana respondeu à carta de Trump, enviando sua própria carta através de Oman. Ainda não sabemos os detalhes exatos dessas cartas, mas esperamos que esse relatório seja divulgado em breve. Enquanto isso, os bombardeiros B-2 estão se preparando para realizar algo. Relatórios indicam que as instalações iranianas estão cerca de 80 metros abaixo do solo. Mesmo para um bombardeiro B-2, será uma tarefa difícil. O bombardeiro Stealth B-2 pode carregar o GBU-57 e atacar repetidamente o Irã até sua destruição. A boa parte disso é que, em outubro do ano passado, quando Israel realizou operações no Irã para enviar uma mensagem, eles destruíram muitos dos S-300 iranianos. Isso implica que ações contra as instalações nucleares iranianas serão facilitadas. Isso não implica que o Irã esteja sem defesas aéreas. Sua capacidade está degradada desde o ataque israelense em outubro de 2024. Aconteça o que acontecer, parece que os Estados Unidos da América deixaram sua posição clara. Seja através de ação militar ou através de negociações, o Irã precisa deixar claro que eles não conseguirão uma arma nuclear. O que o presidente disse completamente e repetidamente é que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Todas as opções estão na mesa para garantir que ele não tenha uma, e isso inclui todos os aspectos do programa do Irã. Isso inclui os mísseis, a armamentização, o enriquecimento. Eles podem entregar e desistir de tudo, de uma maneira que seja verificável, ou podem enfrentar uma série de outras consequências. Mas, de qualquer forma, não podemos ter um mundo onde os ayatolás tenham o dedo no botão nuclear. Não podemos ter uma situação que resultaria em uma corrida armamentista em todo o Oriente Médio, em termos de proliferação nuclear. O presidente Trump está determinado de qualquer maneira. O Irã foi oferecido uma saída para isso, para garantir que não tenhamos um mundo que possa ser ameaçado por um regime radical, não apenas nosso aliado Israel, mas o mundo inteiro que seria ameaçado por um regime radical que poderia destruir não apenas Israel, mas seus vizinhos e ter a capacidade de atingir os Estados Unidos. Não podemos imaginar uma situação como essa e não vamos permitir que isso aconteça. Se houvesse um acordo nuclear a ser negociado, parece que o financiamento do Irã para grupos como Houthi, Hamas e Hezbollah estaria em jogo e seria algo que precisaria ser pausado. Essa tem sido a posição da administração Trump desde que começou o ataque Houthi, e eles chegaram a dizer que, se o Irã continuar a financiar esses grupos e eles atacarem o exército dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América considerarão isso um ataque do Irã e tomarão medidas apropriadas em resposta. Até agora, o Irã tem operado um chamado eixo de resistência que inclui muitos grupos. Mas os três grandes sagaz são Hamas, Hezbollah e Houthis. E o Irã os financia, dá-lhes inteligência, dinheiro e armas. E então diz a eles onde atacar. E depois que o ataque é feito, até agora, o Irã tem alegado não ter envolvimento algum. O Irã diz que esses são grupos independentes, e o objetivo principal com esse tipo de estratégia é manter qualquer retaliação por esses ataques longe do solo iraniano. Mas a administração Trump está reformulando toda essa guerra, dizendo: a pessoa que está financiando tudo isso é a pessoa que será responsabilizada por qualquer ataque ao exército dos Estados Unidos da América. O conselheiro de Segurança Nacional explica novamente esse ponto. Todas as opções estão sempre na mesa com o presidente, mas o Irã precisa ouvi-lo alto e claro. Isso é completamente inaceitável e será interrompido. O nível de apoio que eles têm fornecido aos Houthis, assim como fizeram com o Hezbollah, assim como fizeram com as milícias no Irã, Hamas e outros. A diferença aqui é que os Houthis têm defesas aéreas incrivelmente sofisticadas e também possuem mísseis de cruzeiro antinavio
drones, tipos de drones de ataque que voam rente ao mar e até mesmo outros mísseis balísticos. Eles lançaram dezenas de ataques em vários navios de guerra, dezenas de ataques, mais de 175 no comércio global, afundaram vários navios. Eu apenas acho que o povo americano precisa entender o que aconteceu aqui. A administração anterior teve uma série de respostas ineficazes. O presidente Trump está chegando com uma força avassaladora. Nós vamos responsabilizar não apenas os Houthis, mas também vamos responsabilizar o Irã, seus apoiadores. E se isso significa que eles estão mirando em navios que colocaram para ajudar seus treinadores iranianos, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e outros, essa inteligência, outras coisas que eles colocaram para ajudar os Houthis a atacar a economia global, esses alvos também estarão na mesa. Para o Irã, parece que seu eixo de resistência, pelo menos os 3 grandes Hs, estão mais próximos de cair do que nunca antes. Já sabemos que a capacidade do Hezbollah foi severamente degradada após o ataque israelense no ano passado e os Houthis estão sendo duramente atacados pelo exército dos Estados Unidos da América e o Hamas agora está tendo seus problemas internos. Parece que o povo de Gaza se voltou contra o Hamas. Aqui está o clipe de um protesto que está acontecendo em Gaza agora contra a liderança do Hamas. Esses protestos estão acontecendo há 4 dias seguidos e os manifestantes estão pedindo a destituição do Hamas. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este. Agora, é claro que isso não significa que todos devem começar um canal. Pelo menos um pouco. Trump basicamente começou a garantir que os Houthis do Iêmen não possam atacar navios comerciais. Você acha que isso poderia ser bem sucedido sem colocar as botas dos Estados Unidos da América no chão, considerando como os combates no Oriente Médio continuam? Sim, eu não sei quais planos o Comando Central dos Estados Unidos da América desenvolveu, nem deveria saber como eles planejariam fazer isso. Sabe, eu não sei como eles vão fazer isso. Nós tentamos a abordagem de ataques com mísseis contra locais conhecidos dos Houthi. Nós escoltamos, tivemos a Grande Marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real e outros aliados no Mar Vermelho, tentando proteger a navegação, lançando ataques contra os Houthis. Mas eu acho que a única maneira de realmente eliminar isso, né, os Houthis como uma ameaça, é que você tem que eliminar o Irã para que o Irã não possa apoiá-los. E a forma de conseguir isso é derrotando a Rússia, pois o Irã não tem outro aliado de verdade. Então, se você derrotar a Rússia, o Irã fica muito mais isolado e fraco, e então eles são menos capazes de ajudar os Houthis. Então, eu acho que uma abordagem estratégica que envolve derrotar a Rússia primeiro é o caminho a seguir. Temos muitos anos de experiência lutando contra diferentes organizações terroristas no Oriente Médio, e você não pode simplesmente sair matando para resolver isso. Você pode matar muitos deles, mas isso não necessariamente resolve o problema. Faz sentido. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Pena que não possa me ver. Então vou descobrir qual é o problema com a equipe. Novamente, queremos tê-lo em um programa semanal se tiver disponibilidade. Adoraria falar sobre isso. Bem, não é que eu não queira falar com você toda semana, com certeza.
Claramente, os Houthis estão bem armados. Então eu fui a ninguém menos que o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farrer, para analisar quão fortes são os Houthis e exatamente quais armas eles possuem. O transporte mercante não é uma insurgência desorganizada. Seu arsenal é uma mistura letal de drones, mísseis e engenhosidade naval. Na extremidade inferior, eles implantam drones kamikaze, UAVs baratos, fornecidos pelo Irã, como o Shahed-36 equipados com explosivos e guiados por sistema de posicionamento global rudimentar. Essas ameaças zumbindo enxameiam as rotas de navegação, sobrecarregando com seu grande número. Na extremidade superior, os Houthis disparam mísseis balísticos antinavio como o Mohit e a Sef, projetados pelo Irã, capazes de descidas em velocidade de simulação e ogivas devastadoras, entregando até 450 kg de autoexplosivo. Mísseis de cruzeiro antinavio, como o ALMANAB-2, adicionam alcance e precisão, atingindo alvos além do horizonte a até 120 km de distância. Então há uma reviravolta náutica? Embarcações de superfície não tripuladas carregadas de explosivos de baixa tecnologia, basicamente lanchas-drone com explosivos militares. Essas ameaças de movimento lento, às vezes lançadas de portos controlados pelos Houthis como Roderriya, dependem de sensores eletroópticos para se concentrar em seus alvos. Embora menos comuns e apenas uma pequena quantidade tenha sido usada, as embarcações de superfície não tripuladas sinalizam a ambição dos rebeldes de escalar. A inteligência ocidental aponta para uma sofisticada rede de sensores que sustenta esses ataques. Radares costeiros, UAVs de vigilância e observadores de pequenos barcos, transmitindo dados em tempo real para as equipes de mísseis. É o terror de alta tecnologia do homem pobre e está funcionando. Os alvos dos Houthis parecem uma chamada nominal do transporte global. Em 19 de novembro de 2023, eles iniciaram sua campanha sequestrando o Galaxy Leader, um transportador de carros com bandeira das Bahamas ligado a uma empresa israelense. Comandos Houthi e conselheiros iranianos desceram de um helicóptero, apreenderam o navio e o redirecionaram. 25 tripulantes permanecem reféns. Desde então, rebeldes atacaram mais de 40 embarcações, com 21 atingidas diretamente. Pegue o True Confidence, um transportador de carga de bandeira de Barbados atingido por um míssil balístico antinavio no dia 6 de março de 2024, 55 milhas náuticas a sudoeste de Aden. O míssil causou um incêndio, matou 3 tripulantes e obrigou os sobreviventes a abandonarem o navio. A Indian Naval Ship Kolkata da Marinha Indiana interveio para ajudar. O Ruby Mar, um navio de carga com bandeira de Belize, não teve tanta sorte. Atingido por um míssil em fevereiro de 2024, mancou por 2 semanas antes de afundar. O primeiro navio perdido para o fogo Houthi. O navio mercante Zagfralya, um navio de bandeira maltesa e propriedade grega, recebeu um míssil balístico em 16 de janeiro de 2024, enquanto estava a caminho de Israel. Sobreviveu sem danos materiais ou baixas. Ela teve sorte. Outros ataques notáveis incluem o motor Vessel Genco Picard, de propriedade dos Estados Unidos da América, atingido por um drone no Golfo de Aden em 17 de janeiro, e o motor Vessel Islander, que pegou fogo após um ataque duplo de mísseis em 22 de fevereiro de 2024. E o Sea Champion, com bandeira grega, e o Nevis Fortuna foram ambos atingidos a leste de Aden em 19 de fevereiro de 2024. A Maré da Manhã, bandeira de Barbados, de propriedade britânica, e Star Nazia. Ambos sofreram danos menores no 6º de fevereiro de 2024, no que os Houthis chamaram de um duplo ataque ao imperialismo ocidental. Bandeiras e propriedades são irrelevantes, ligada a Israel ou não. Com a notável exceção de russo, chinês e alguns companheiros selecionados, se um navio mercante navega no Mar Vermelho, é um alvo justo. A inteligência ocidental não está adivinhando sobre o pipeline de armas Houthi. É um fato. A Guarda Revolucionária Iraniana, a força paramilitar de elite do Irã, é a mestra de marionetes aqui,
fornecendo hardware, treinamento e dados de alvo. Os drones Shahed, do Manual de Teherã, contrabandeados por pequenas embarcações comerciais pelo Golfo de Aden. Os mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio foram reengenhados a partir de projetos iranianos. Montados no Iêmen, com supervisão iraniana e oficiais americanos e sauditas rastrearam esse fluxo por anos, usando equipes de selos da Marinha para interceptar remessas de componentes de mísseis e partes de veículo aéreo não tripulado traficadas em violação a um rigoroso embargo de armas dos Estados Unidos da América. Eu sou o líder do Esquadrão 6 da equipe de selos da Marinha, Chuck Farrer, e estou prestes a levá-lo para o campo de tiro. A Guarda Revolucionária não apenas envia armas, ela comanda o show. Analistas apontam para navios de vigilância iranianos como a fragata Elbras ou o navio espião Bishad, ambos à espreita no Mar Vermelho, fornecendo aos comandantes Houthi informações em tempo real sobre os movimentos dos navios. Os combatentes Houthi treinaram em bases da Guarda Revolucionária no Irã, dominando operações de drones e lançamentos de mísseis sob a tutela da Força Quds. O Hezbollah, representante libanês do Irã, também contribui, aprimorando as táticas dos rebeldes.